E tudo que eu pensava era, será que eu vou ter medo? Será que? Muito serás. E quando eu entrei no carro, eu me dediquei para ou bater de novo, assim, enlouquecidamente guiando o carro, ou mostrar que aquilo era o que eu queria. E se aquilo fosse o que eu queria, eu ia fazer alguma coisa boa. O automobilismo antigamente era um automobilismo que vivia de menos expectativas, então não haviam treinos, não haviam simuladores, então o cara chegava na pista, ele não sabia se ia durar ou não o carro dele, então basicamente ele vivia supondo certas situações. Os grandes sempre foram os grandes, aqueles que investiram mais sempre foram aqueles que tiveram mais chance de tempo de pista, nisso é muito parecido. Mas eu sou daqueles que eu não gosto só de falar que o romantismo estava no passado. Tem o romantismo dos tempos atuais, só que é de um modo diferente. Bom, eu era, primeiramente, muito jovem. Eu cheguei na Fórmula 1 com 19 anos, então permaneci por lá 20 anos. Total aprendizado, né, durante toda essa fase. Vivenciei carros totalmente diferentes, não de equipes só diferentes, que eu passei pela Jordan, pela Stewart, pela Ferrari, mas mudanças de carro. Infelizmente, quando perdemos o Ayrton Senna, houve uma mudança assim, dramática de segurança no carro. Entra controle de tração, sai controle de tração, pistas. Eu cheguei a correr em Spa-Francorchamps com uma chicane no meio da curva, porque a curva se tornou perigosa para os tempos da Fórmula 1, mas mais do que tudo eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi nesses anos todos. Bom, o primeiro teste pela Jordan, a gente pode falar que eu não dormi de noite. Você fica nessa expectativa de que, assim, não que o negativo venha te dominar, mas ele fica te beliscando, e é daí que você aprende que você tem que passar pelas dificuldades para ser melhor hoje, né? Tudo que o corpo quer é movimento, né? A gente sabe que a vida sedentária, por exemplo, é um perigo, porque o cara não se movimenta e o corpo vai ficando muito mole, muito fraco e precisa de movimento. A mente, por outro lado, ela precisa de essa coisa de esvaziar. Então, como é que você esvazia? Não é numa noite com 19 anos esperando Fórmula 1 acontecer. Está acontecendo de tudo nessa noite, a mente fica completamente doida. E com o passar do tempo, com os estudos, com a leitura, você consegue respirar, meditar, para que isso vá indo para o canto melhor. E assim, é notável. Hoje eu falo para o Eduardo, meu filho de 19 anos, eu dei um livro para ele de meditação. Ele ainda está na página 1. Lógico, porque ele não vai nunca entender até ele precisar disso, né? Porque tem essa coisa, quando meu pai me falava alguma coisa, eu falava, será, tal. Então o jovem tem que passar pela dificuldade até aprender, com certeza. Eu fui um piloto muito calmo no meu início de carreira, mas não tem como eu dar um conselho para o Rubinho de 93, porque não funciona, não tem, né? A gente tem que realmente viver, experimentar, para então ter o resultado. A frase arriscar é não arriscar, ela funciona tanto para dentro como fora das pistas. Então, teve momentos em que uma batida a mais ou uma situação de largada a menos, mas de qualquer forma eu fui experimentando até o momento em que eu me vi numa dificuldade enorme no meio do ano de 94, quando a gente realmente perde o Ayrton Senna, e eu me coloco uma pressão enorme. Então já não era nem na tocada, era muito mais no viver e tentar entender o que era aquela pressão. Foi nesse momento em que eu sinto
uma coisa diferente e que eu tenho que aprender. Esse conselho talvez eu daria. Tenha calma, abra os olhos, mas acredite em você. Não que eu tenha deixado de acreditar, mas foi um momento muito difícil. Basicamente, a história ela é muito assim, tem a batida e aí passa-se um tempo até eu acordar. Eu acordei logo depois. A batida fez com que, foi uma coisa assim, das batidas do fim de semana, a minha foi a mais forte, com 90 Gs, 90 vezes 72 quilos na época. A batida em si foi muito forte na cabeça e eu engoli minha língua. Eu morri por 6 minutos, até o médico chegar e tira a língua eu tive uma amnésia, então eu não lembro do Ayrton me visitando, eu não lembro de carregar o caixão. Então é mais ou menos assim, eu me desliguei e voltei a me conectar mais para frente porque a pancada na cabeça, né, criou-se um vácuo. E isso é uma coisa ruim por eu não ter sentido a experiência, mas ao mesmo tempo boa por eu não sentir a tristeza da perda do amigo e do ídolo. A hora que eu me liguei de novo foi uma semana depois, mais ou menos uma semana depois, 10 dias depois, que eu tinha um treino, que eles precisavam saber se eu estava apto para correr a corrida. Talvez nos tempos atuais eles não deixariam eu correr, mas na época eu quebrei o nariz na pancada. E até é interessante falar isso, porque eu estava mais ou menos 80 centímetros do volante com todo o cinto apertado, mas com o impacto eu quebrei o meu nariz no volante, então tudo se comprime demais. Então eu fui correr com o nariz totalmente entupido e tudo que eu pensava era, será que eu vou ter medo? Será que? Muito serás. E quando eu entrei no carro, eu me dediquei para ou bater de novo, assim, enlouquecidamente guiando o carro, ou mostrar que aquilo era o que eu queria. E se aquilo fosse o que eu queria, eu ia fazer alguma coisa boa. E eu bati o recorde da pista no meu carro da Jordan. Então aquele dia me mostrou, eu vou sentir falta do ídolo, eu vou sentir a perda né, do chefe, como ele era chamado, mas é o que eu quero fazer. E aí me dediquei imensamente após aquele tempo. O meu pai, quando ele proporcionou para mim a minha entrada, digamos, no automobilismo, porque ele via nos meus olhos a vontade do menino de correr, ele me pediu 2 coisas. Ele falou, estude e durma. Então eu era ultra disciplinado em relação àquilo que ele me pediu para todo o resto que ele poderia me dar. O exercício não era algo naquela época que era... O exercício ficou conhecido com Ayrton Senna e Nuno Cobra, por exemplo, no Brasil. Essa coisa começou a se desenrolar, então quando eu tinha 16 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui sair para dar uma corrida na USP, inclusive como eu lembro. Mas não era, até então, com o kart, com aquela coisa toda, não era o nível. Mas a disciplina não é só do exercício, ela é com sono, social, né? O cara que ele tem um sucesso, ele com certeza ele vai falar que ele não teve tanta infância. Por quê? Porque ele se dedicou muito, né? Eu via muito meus amigos indo sair e tal, e eu tinha que ficar no meu cantinho porque era o que eu queria. O dia seguinte, 6 horas da manhã, eu estava na pista. Para mim é muito mais a disciplina desse jeito. Hoje em dia, mais relaxado, a minha disciplina é cumprir tudo aquilo que eu tenho para fazer, ser pai dos meninos do Fefo e do Dudu da melhor forma como meu pai foi para mim, mas eu tenho meu tempo de meditação, de academia e o meu tempo de sono, que são essenciais. O trabalho de equipe é essencial não só no automobilismo e nem só no esporte, mas como um todo. O trabalho em equipe é fundamental para o investimento, é fundamental para as grandes fábricas, é fundamental para tudo, porque do mesmo jeito que o mecânico espera que eu tenha um rendimento muito bom dentro do carro e que ele espera que eu tenha dormido bem e tenha me dedicado durante a semana para chegar apto a guiar o carro de corrida, eu espero que ele esteja
da mesma forma, ciente, com a mente sã, para que ele possa fazer o melhor pit stop para mim, para que a gente juntos possamos ganhar a prova. Então, o trabalho em equipe é essencial. Existe um trabalho em equipe que é uma luta e esse precisa ser observado e estudado. Então, você, dentro do teu escritório, fazendo a mesma coisa, foi pedido para você a mesma coisa que o teu companheiro de equipe ao lado. Ele se torna um rival, mas se você souber lidar com isso, o crescimento dos dois pode fazer com que o resultado final seja maior ainda. Então, o trabalho em equipe é essencial. A relação com o Schumacher, ela era uma relação amistosa. Quando ele fechava a viseira, ele era outro tipo de pessoa. É como se hoje nós, com as máscaras, a gente não consegue entender se a pessoa está sorrindo, se não está. O Schumacher, ele era muito competitivo, bem como eu. Mas eu tive que sorrir para os problemas e tentar criar situações que pudessem me engrandecer. Então, como foi para mim a entrada na Ferrari? Eu comecei a ver que ele, como velocidade, ele não tinha dia ruim. Então, ele era um cara bom. Para que eu pudesse chegar ao nível dele, primeiro eu precisava bater palma para ele. Eu precisava sentir gratidão de estar ao lado dele, ao invés de simplesmente achar, poxa, estão dando tudo pro cara. Sabe quando você se sente para baixo, em que você tem que dar a volta se jogando para cima? Isso para mim é em todos os meios do esporte e também fora. Então, no momento em que eu dei esse valor a ele, eu cresci. Eu tive meu nível elevado e aonde eu sobressaía? No setup do carro, porque daí eu desde a minha infância que eu olhava, que eu queria mudar o setup do carro, eu tinha um conhecimento geral da mecânica e da aerodinâmica muito grande. Então eu cheguei preparado e aí ele precisava disso porque eu tinha o meu sentimento pelo carro era maior que o dele. Então a equipe aí, esse trabalho em equipe fazia com que a coisa crescesse. Eu diria que o meu lado piloto, ele tem um pouquinho de tudo. Ele tem muita agressividade, ele tem alguma moderação e algum cuidado. Tem horas em que você precisa saber basicamente chegar ao final da prova porque o carro está em frangalhos. Ao mesmo tempo que tem outras que na última volta você está dando tudo de tudo porque você sabe que você ainda vai ter uma chance de ultrapassagem. Então, eu acho que o automobilismo não serviu só para que eu fosse competitivo na pista, mas que eu fosse competitivo na vida e para que eu pudesse também ter as decisões. Eu não sou aquela pessoa que fica muito para trás. Eu acho que realmente essa frase para mim funciona muito bem. Arriscar é não arriscar. Tudo assim é como o não você já tem, então vale a pena você se colocar de uma forma educada, vale a pena você fazer tudo, mas que seja ponderado. O meu perfil seria um moderado agressivo. Digamos assim, se o moderado é 50% e o agressivo é 100%, eu sou 75%. Se você falar assim, pega o seu dinheiro e invista todo ele em uma só aplicação, não é o meu perfil. Mas pegue alguma porcentagem e invista em 6 planos que podem ser que dê resultado, eu preciso sentir a confiança de que aquilo está dando certo, eu procuro estudar, eu procuro interagir, principalmente nos últimos anos, eu tenho interagido muito mais com o mercado financeiro e disso criou-se um perfil que eu vejo que é muito similar ao meu da corrida. Eu quando comecei a jogar golfe, todo mundo me falava, olha, parece um esporte muito lento, para quem é piloto, aquela coisa toda. Mas o fato da bolinha não cair sempre no mesmo lugar, ela nunca cai no mesmo lugar. Então, o teu desafio é sempre diferente. Então, pode ser que você estava a 110 jardas do buraco, agora 111, com um vento diferente, muda o taco. Então, isso foi também me mostrando as similaridades que a gente tem na vida. Todas com alguma moderação, mas você querendo apertar para o agressivo. Então, o conservador, meu pai era uma pessoa muito conservadora, mas você via que na vida a chance dele levantar era muito pequena, ele não perdia, mas ele ficava naquele aspecto
E eu, desde muito pequeno, identifiquei que para a pista, por exemplo, não funcionava. Então, como é que eu levo esse lado a não ser similar com a pista e com a vida? Foi daí que eu fui tentando identificar. A gente não precisa ser igual a quem a gente ama. A gente pode, né? Eu desejo que os meus filhos sejam melhores do que eu sou e do que eu fui. O ponto de virada na minha carreira foi em 94, quando o Ayrton foi embora. Porque, para mim, primeiro trouxe muita dificuldade. Uma carga que não era minha, uma carga enorme. Por mais que eu falasse assim, gente, vamos ter paciência porque eu vou chegar lá, o meu carro não me dava as condições de velocidade, e o meu preparo também com aquela carga foi, assim, era quase, para quem faz ginástica, sabe, você coloca o dobro no supino, você não consegue nem tirar a vara do lugar. Então, foi um momento difícil, mas que ali virou uma chave. E foi dali que eu fui procurar conhecimento, autoconhecimento, e aí eu comecei a gostar mais de mim. Então, todo momento em que a pessoa passa por dificuldade, ou ela está fazendo algo que ela não gosta, ou que ela não está gostando do resultado das coisas, e aí é a hora de levantar. E eu tive vários renascimentos na minha vida. Um deles foi na morte do Ayrton, no meu acidente, no meu AVC 2 anos atrás. Todos esses momentos de renascimento fazem você acordar por uma situação diferente. Então, isso para mim mostram que as dificuldades são as grandes dádivas da vida, e é daí que você flui. A razão de ter passado por dificuldades, a gente não pode comparar a minha dificuldade com a sua ou de um terceiro. Todos nós temos nossas dificuldades, e que a gente possa não julgar e a gente possa estar lá para ajudar se for o caso, ou para que a gente precise de ajuda. Então, a persistência foi algo assim eminente na minha vida, na minha carreira. E quando eu falo para o meu filho, olha, tem que vir daqui, assim, do meio do estômago, para você sentir realmente. Então, quando eu falo para você, vá fazer exercício, quando você entra no carro, você já entra com o positivismo de falar, eu fiz ginástica a semana inteira, sou merecedor, então o que Deus está preparando para me dar, que eu esteja preparado para receber. É isso, porque os caminhos às vezes se abrem muito facilmente sem você fazer nada, e às vezes se fecham por um simples aprendizado. Dentro da Ferrari, eu sempre fui dando corda, como se eu estivesse dando linha numa pescaria, dando linha, até um momento em que você fala assim, ok, eu vou pescar o peixe que eu sonho. Só que muitas vezes a linha ela se rompia. Então, nós temos na nossa vida a chance de aprendizado total. Então, vai acontecer alguma coisa. Só que chega uma hora que, se não acontece repetidamente, você tem que mudar o foco. E foi o que aconteceu. Então, eu saí de uma Ferrari um ano antes do final do meu contrato para tentar um desafio novo. Quando eu sentei a primeira vez na Honda, eu falei, meu Deus, fiz uma besteira, porque o carro era bem pior. Mas eu tive que me reinventar para criar outras situações. E aí não acontecia, mas você tinha que estar de olho aberto. Quando, por exemplo, em 2008, chove no Grande Prêmio da Inglaterra, e eu estou em 16º, e eu ponho o tipo de pneu diferente do que os meus competidores colocam, para mim aquilo é um exercício mental. Me falaram, poxa vida, como que você escolheu o pneu de chuva e não o pneu intermediário, que é sempre aquele que você escolhia? Porque eu era o primeiro a colocar o intermediário, e essa vez foi o contrário. Eu falei, gente, eu entrei na curva, a minha mão molhava. A Fórmula 1, a 300 por hora, a chuva bate de lado, não assim. Só que a minha mão, quando começou a molhar assim, para mim era um indicativo de que a chuva era muito forte, porque não era normal. Então eu falei, é o momento para... Tanto é que eu fui pro box e falei, eu quero pneu de chuva. O cara falou, não. Eu falei, quero pneu de chuva. E nesse momento eu consegui a terceira colocação, porque eu estava pronto para uma situação adversa. E aí veio a Brown no ano seguinte, que aí foi um sonho realizado também, por conduzir como se fosse uma Honda
mas um carro muito competitivo. Bom, para mim a característica básica de uma pessoa vencedora é a persistência, o treinamento. Ele tem que estar preparado para aquilo, não adianta ser jogado a primeira vez. Uma pessoa que faz um estágio, ela tem que se dar o direito de perguntar e de aprender. Ela não pode chegar ali achando que ela conhece tudo, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um ouvido enorme para poder só coletar e crescer no momento que tem para crescer. Então uma pessoa vencedora é aquela que tem um ouvido enorme, uma boquinha um pouco menor, mas que na hora H ela consegue colocar, arriscar para o ponto certo. Né? Quando os pais chegam para mim e falam assim, poxa, dê uma dica para o meu filho, como é que ele chega na Fórmula 1? A primeira pergunta que eu faço é o menino que gosta ou é o senhor que quer que ele chegue na Fórmula 1? Isso é muito importante. Então, o cara, para ele ter sucesso, ele precisa estar fazendo alguma coisa que ele goste e precisa ser persistente. Se a gente lê livros de autoconhecimento ou de histórias de vida, você vai ver que o cara não deu certo por muito tempo até dar certo. Mas isso é porque ele tem a crença de que em algum momento a chave vai virar. Então, para mim, essa é essencial. Olha, eu tenho meus sonhos ticados, assim, sabe? Tem muito sonho que assim, eu nem imaginava e graças a Deus eu fui ticando, né? Um menininho de Interlagos, um cara que não tinha muita condição e de repente as coisas vão acontecendo, vão abrindo e tal. Mas eu tenho um sonho de correr uma prova como 24 horas de Le Mans com meus filhos. Eu já corri os 500 quilômetros da Granja Viana de kart com eles e eu tenho certeza que todo ano a gente vai voltar a competir porque é diversão ao mesmo tempo que a gente quer ganhar, mas eu tenho um sonho de um dia participar de uma prova tão importante como essa ou como as 24 horas de Daytona. Esse tipo de prova eu adoraria correr com a molecada. A minha vontade de guiar um carro de corrida é tão grande que eu já fui convidado várias vezes para dirigir, para estar por perto de uma equipe de Fórmula 1, mas o meu sentimento é que eu ia agarrar o piloto, tirar ele de lá, me colocar dentro com o cinto e sair guiando. Então, enquanto esse sentimento for tão grande, assim, eu tenho que continuar me divertindo como piloto. Assim, eu nunca achei que pós-pandemia as coisas iriam, assim, eu já estou basicamente correndo há 10 fins de semana direto e vou até o ano que vem, até fevereiro continua a corrida todo fim de semana, para no Natal, para no Ano Novo, mas então esse para mim é uma alegria, um negócio que eu não contava, né, porque a gente vai ficando velho, então o Rubinho hoje em dia como ele é? O Rubinho é competitivo, o Rubinho quer continuar, daí eu vou correr de kart e consigo colocar o kart na pole position. Eu falo, nossa, esse velhinho tá doido. E aí é disso que as coisas vão acontecendo. É o amor à profissão que vai te levando. Mas a Fórmula 1 ela continua no olhar dos filhos agora. Então, quem sabe um dia a gente vê um outro Barrichellinho por lá, aí você vai me ver na Fórmula 1.